Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Contaram na Praça. E olha, nada melhor do que o meu entrevistado de hoje para falar sobre a praça, porque esse cara, eu acho que é o cara que mais entende dessa praça. É o Fedo. Fedo, obrigado por estar aqui hoje, por aceitar meu convite. Fico muito feliz em estar te recebendo. Para mim é um prazer, porque eu sei histórias dessa praça. Imagino, e é isso que eu quero saber hoje, Fedo. História. Mas a gente vai começar aos poucos, né? Sim, Quero sim. saber primeiro, Fedo, a tua trajetória. Pra quem não sabe, o Fedo vem de uma família que trabalhava com ferraria, né? Ferraria. Pois é. E como é que o Fedo saiu do ferro e foi pro gelo? Pois aconteceu quase de brincadeira, assim, um tio meu disse, eu comprei uma máquina e quero instalar em Alfredo Wagner, mas eu era forte na ferraria e eu queria que a Nina fosse trabalhar lá comigo, porque eu não moro aqui, e daí a Nina não queria, porque nunca tinha trabalhado em comércio, daí a Nina foi, né? Foi, ficou 2 meses lá, daí ele já queria vender a metade, daí fomos comprando, e daí eu não conseguia comprar sozinho, arrumei mais 2 sócios e assim. Onde que ele tinha essa... Era no lado da rodoviária lá, ali na praça. tu ali, ele, o teu... O meu tio da Nina. Tio da Nina. Era o Valdino, então ele começamos lá, né? Faz 32 anos. 32 anos. E vocês revezavam, Fedo? Tu ficava indo um pouco na ferraria e sorvete ou daí largou de vez? Não, daí era só a Nina. Daí as meninas eram pequenas, né? Daí nós só abria de tarde, poucas horas, né? Foi um tempo bem mais difícil, assim. Daí não combinava muito o meu serviço, que na ferraria mais sujo, então eu não tinha como ajudar. Ajudava só os domingos à tarde. Daí Ela foi tocando sozinha. até que foi aumentando E aí precisasse sair. Daí precisei sair para ajudar. Foi aumentando a nossa clientela e cada vez produzindo mais e vendendo mais. E ficaram quantos anos lá? Pra quem não sabe, a rodoviária agora não tem mais, né, Fê? Da rodoviária, mas é ali onde hoje é a farmácia do Daniel do Posto. Então era ali, né? Pra quem que ainda tá chegando na cidade, era ali bem na rua geral do comércio, né? Então ali no lado da rodoviária tinha uma ruazinha, um acesso para os moradores lá de trás. E ali, naquele lote, então foi alugado aquele lote, que era do Nica, e ali nós ficamos 5 anos. Daí aquilo foi vendido para o Ulisses, e o Ulisses colocou uma bomba naquele lugar ali, que é até hoje, e eu fui ali onde é o prédiozinho do Fagundes. Aquele chão era do José de Antônio. Uma história interessante, meu mano. Ele até me emocionou, porque quando eu fui lá para alugar, esse homem era cego, já estava acamado, né? Daí ele disse, não, eu não alugo mais porque eu me incomodei demais com aquilo. Daí quando eu ia saindo, daí ele disse, mas de quem tu é filho? Daí eu disse, meu pai já faleceu, era o Etcheba. O Etcheba, então para ti eu alugo. Olha só, conheci o teu pai. Alugou. Daí ficamos lá 5 anos, daí ele faleceu, daí os herdeiros queriam vender aquilo, não tinha condições de comprar, daí venderam para o Chico Fagundes e eu vim aqui para a pracinha, então aqui eu estou 22 anos. Quem que era o prefeito na época? Era o Sérgio Biasi. Sérgio Biasi. E aí ele te cedeu ali o espaço, e aí tem uma troca, tu cuida da praça e... Até um ano atrás era essa troca, eu cuidava a praça e fazia manutenção, pintura, cortando as gramas, varrendo a pracinha, então era comigo. Mas há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, alguém denunciou ali que eu estava na pracinha e não sei se foi para machucar comigo com o prefeito na época, para prejudicar o prefeito, eles denunciaram no promotor, na promotoria, então ali entrou em licitação. Daí agora eu ganhei a licitação, pago o aluguel, daí o prefeito Gilmar disse para mim que então a limpeza era com a prefeitura. Claro.
Se essa era a troca, né? Mas o importante é que o Fedo não saiu dali, sim. né? Mas eu continuo cuidando da pracinha. Quando eu vejo que alguns vândalos, qualquer coisa, o prefeito me deu a liberdade de eu chamar a atenção. Tu é quase o prefeito da pracinha, né? Ô Fedo, e quem é que trabalhava com vocês assim? Porque sempre foi muita família, né? Porque eu sou da idade da Tamara, cresci então junto com a Tamara ali. Mas teve uma época que eram os sobrinhos de vocês, né? Também, A Cristiane foi a nossa primeira funcionária que ajudou à tarde a cuidar lá na pracinha. Mesmo na época nasceu a Tamara, né? Então ela atendia lá na pracinha. Depois ela teve que sair, daí o Júlio do seu Zé também atendeu lá. E daí quando nós viemos para cá, daí era só nós mesmos. O Jeff não também? Não? O Jeff. Para quem não sabe, o Fedo fez um aniversário. E eles estavam fazendo a disputa de quem fazia o sorvete mais bonito. O Jeff e a Cristiane. Olha, mas é difícil, não é fácil não, né? Tem que ter uma técnica ali. Mas, ô Fedo, eu lembro que tu me contou uma vez, em papo informal, de uma história do... Como é que é o negócio da batedeira? Como é que era? Daí, bem no começo, nós não tínhamos condições de comprar um liquidificador industrial que batesse 5 litros. Porque nós começamos com esse pequenininho de cozinha, mas ele batia só 1 litro e isso demorava muito e não funcionava bem. Porque para esses pequenos, a calda de sorvete, 1 litro, ela cresce um pouco, então ele fica pesado e não funcionava. Daí eu fiz uma hélice de ferro, um material de inox, bem difícil de fazer, e colocava ele na ponta da furadeira e batia dentro do balde. Bem raiz, né? E tu tem até hoje essa montinha, né? Tem até hoje, tá lá guardada. Boa, essa é boa. Ô Fedo, e também teve um caso de uma enchente, né? Como é que foi essa vez? Daí nós estávamos indo lá momentos na vida que às vezes é contado com lágrimas, porque é um pedaço difícil, né? Mas nós tinha lá no lado da rodoviária, daí e deu uma enchente, muito grande, e daí a vizinhada aqui perto da minha casa, mano, a gente ajudou a socorrer os outros, e daí quando eu estava parado já que não tinha mais o que fazer, o Toninho do Banco do Brasil morava em frente a Cravil lá, ele ainda me chamou se eu não ajudava lá a erguer umas coisas dele, fomos, passamos trabalho até chegar na casa, erguemos a geladeira dele em cima das mesas, assim, né? Barbaridade. Daí vim para casa, depois que eu fui me lembrar da sorveteria. Daí não tinha como chegar lá, daí subimos aqui nessa rua aqui atrás do prédio do Flávio, fomos até ali perto da creche, lá de cima olhei. Daí de lá deu de ver a casinha deitada assim, caída, né? Quando a água baixou, corremos para lá, a máquina não estava, era uma máquina grande. Lá nós tínhamos só uma, daí a máquina não estava, e fomos olhando lá para trás, uns 150 metros para lá na chácara do seu Talico, estava ela. Não foi com o rio, né? Ficou ali, porque o rio é ali do lado. Ali ela parou, porque tinha muitas, o seu Talico tinha muita fruteira, então ela se engaiolou ali e não passou. Até um freezer ficou embocado assim com a tampa aberta num pé de limão, e ali ele ficou parado. E conseguiram recuperar? Assim, deu para arrumar depois? Conseguimos. Mas daí só em Porto Alegre tinha uma, né, ou na fábrica em São Paulo, mas Porto Alegre era mais perto, então levamos para lá. Daí, conseguiu recuperar. Na época o conserto custou $800. Era em dólar? Era em dólar. Nossa. Hoje eu não sei quanto custava o dólar, mas se fosse hoje era muito dinheiro, né? Muito dinheiro. O dólar tá uns 5,20? Meu Deus, é dinheiro. Mas mesmo assim, mas deu para... Era uma máquina boa. Essa era a tua primeira máquina, no caso. A primeira máquina. E essa, que tu diz a máquina, é de fazer o expresso. Ali. E aí vocês têm duas. Temos 3. E ela é ainda não, né? Ela já foi. Daí aquela eu troquei na primeira máquina em 2002 por uma nova.
Daí eu consertei ela, trabalhamos uns anos. E, Fedo, vocês sempre estão se atualizando, né? Daí, assim, vai... Eu sei que você já foi para São Paulo, assim, sim, sempre em busca de aprender. Nós já fomos em 3 feiras lá, mas é muito legal. Agora na próxima eu quero ir de novo. Imagino, né? Deve ficar louco lá, né? Lá tem coisas... Dá vontade de comprar tudo. A modernidade, o que existe, né, de sorvete, novidade do sorvete tem lá. Novidade de máquina, receitas, produtos. Imagino. Para quem é criança, então, o Pedro e a Luísa devem ficar. Na próxima tu tem que levar eles. Pois é. Ou não, né? Senão o prejuízo vai ser grande. E falando deles, o Fedo tem 2 netinhos e agora vem o terceiro, né? O Daltamar, o Nicolas. A gente está gravando aqui hoje, vai daqui um tempo ainda, mas ele nasceu faz 3 dias? 3 dias. 3 dias. Vem mais um degustador de sorvete. Porque o Pedro e a Luísa, quando vê que nós escutam que estamos fazendo um produto novo, são os primeiros a querer ver como é que é, né? A Luísa, então, só lá no... Eu sempre pego ela, às vezes eu vou lá ajudar eles e tá lá a Luísa. Mas, ô Pedro, eu queria falar sobre a K-Milk. Depois de tantos anos, quantos anos faz que vocês criaram a fábrica? A fábrica deve estar fazendo agora 3 anos. 3 anos. Assim que nós começamos a K-Milk, a K-Milk começou assim, eu tenho um mecânico, que ele é o meu mecânico dessas máquinas de sorvete expresso. E ele foi indicado pela fábrica. Eu ligava lá para a fábrica para comprar peça. E uma vez eu estava negociando para eu levar a máquina lá para consertar, na fábrica. Daí eles disseram, não, mas aí no estado tem um mecânico nosso. Então eles indicaram, ele é Adriano Pupo, que ele é de Itajaí. E esse rapaz, ele se tornou assim, já trabalha com nós 24 anos, faz serviço para nós. Então ele é quase da família, porque a gente tem um crédito muito bom com ele. E ele ficou tão da família, assim, tão amigo, um profissional tão amigo, que ele ensina muitas coisas para nós por telefone, né? E como nós temos o Virceu, que é eletricista, quando tem a falha elétrica, da parte elétrica, eu já passo para o Virceu conversar com ele e ele vai dizendo para o Virceu, então quase consertado pelo telefone. Que bom que tem o Virceu, né? E esse cara sempre começou a dizer para mim, tu precisava montar uma máquina, uma fábrica aqui de picolé e de sorvete. E daí aquilo foi passando. Daí um dia eu disse, olha, se um dia eu me aposentar, eu vou fazer uma conta com esse dinheiro da aposentadoria, porque até agora eu estou vivendo sem o dinheiro da aposentadoria. Então eu vou fazer um investimento nessas máquinas aí e vou botar, né? Aí um dia falei para ele, ele disse, se tu precisar de um sócio, tu não arruma outro, daí é para mim, mas melhor tu montar sozinho. Tá, e eu consegui montar sozinho, daí começamos, mas logo veio a pandemia, né? Então, agora faz uns 8 meses aí, na saída do verão passado, daí para cá, que encaminhou bem, né? Agora nós já temos nossos clientes, nossos fregueses, estamos produzindo bastante. Pensemos que nós ia produzir só tanto para nós e para poucos clientes, mas a demanda já é grande. Hoje vocês também têm em vários pontos, né? Tipo no parque aquático. Tu sabe mais ou menos de cabeça quantos? Nós temos no parque aquático, temos lá no posto Serra, na Bocanha do Sul, temos aqui Uso Paradouro Wagner, temos no Rio Caeté 3 pontos, que vende muito bem, temos a Ana na Santa Bárbara, né? Temos na Dulce, um freezer também, e também no Recanto do Sossego, o Jairzinho ali. Olha como o Jairzinho tem dando uma força, uma motivação para nós muito especial. Que bacana, Fê. Não, e a gente vê o quanto o pessoal tá sempre compartilhando nas redes sociais, né? Tomando um sorvete do Fê, da Nina, né? Muitos ainda falam o sorvete do Fê, da Nina, né? Mas a K-Milk tá ali, a marca da K-Milk. E quantos
Mais os tipos de sorvete e de picolé que vocês produzem? De sorvete nós estamos fazendo 17 sabores já, né? Mas já nós temos 22. 22. Nossa, é bastante. E aumentando, agora saiu de açaí, né? Agora saiu de açaí. E esse vai bombar, porque a galera tá pedindo aí bastante de açaí. Pedindo. A primeira remessa que nós fizemos, claro que não fizemos demais, né? Mas já foi tudo e tivemos que fazer mais essa semana. Olha só. Mas aí a Manu também manda muito o pessoal da Duas Rodas de Jaraguá do Sul, que produz o produto. Existe lá então também o representante dessa área, o nome dele é Pedro. Ele mora em São José, mas representa toda essa área nossa aqui. Mas o rapaz dá muita assistência para nós, né? E às vezes vem a nutricionista da Duas Rodas para aqui com nós um dia, vem ele, já veio 3 vezes aqui, nos visita, traz produto novo para testar, né? E nos ensinar como prepara aquele produto. Ô Fedo, e muita gente às vezes não entende, às vezes assim, eu quero o sabor, sei lá, de baunilha, e vocês não têm na hora, né? Não é uma coisa que dá pra produzir também imediatamente, né? Quanto tempo geralmente vocês levam pra produzir um sabor assim? Tipo, hoje vamos produzir chocolate. Tá. Leva quantas horas pro sorvete, assim, um dia inteiro, meio-dia? Depende do tanto que a gente faz, sabe? Porque a máquina, em 12 minutos, ela faz 6 litros de leite. Né? 6 litros de leite vai dar uns 10 quilos de sorvete. Né? Em 12 minutos... Não, essa máquina de sorvete é em 4 minutos que ela desliga. Nossa, mais rápido. 12 minutos é de picolé. Não, e é muito legal. E é muito legal que os teus netos estão sempre ali participando. Né? O Pedro é o gerente. Pedro é o gerente, sócio. Desculpa, Pedro. Quando nós começamos com a ideia, ele escutava pequenininho ali, de vez em quando ele descia a escada lá, porque eles moram em cima, ele descia e dizia, vô, mais um dinheirinho aí que eu guardei para nossa fábrica. Aí eu vou botar aí. Daí vinha ele com 2 moedas e as notas de 2. Então até o dia que abrimos lá, eu contei essa para o nosso contador, que é o Max Santos, ali, né? Contei para ela, daí ele disse, então traz ele junto. Daí o Max fez uma folha lá, simbólica, e disse, agora o sócio assina aqui. Daí o Pedro assinou. Aquela folha tem guardada para mostrar para ele daqui uns 20 anos. Verdade, e ele fez um desenho, né, que que ele queria ser quando crescer. Daí era, como é que é? Fabricante de picolé, né? Fabricante de picolé. Acho que é assim, né? Alguma coisa de picolé. O Pedro é um figura, né? Mas ele não é bobeira, gente, assim, de chegar lá e ficar atrapalhando. Ele bota a mão na massa, sela os picolé, né? Sela os picolé. E quando ele entra na parte de produção, ele tem o jaleco dele, tem a touca dele, os sapatos brancos dele ele coloca, tá lá no lugar. Claro, né, gente? Não é questão de trabalho infantil, viu? Já antes que alguém venha encher o saco, né, Fê? Não, é só uma brincadeira. O Pedro, ele gosta de participar, ver o vô e a Luísa já gosta de chupar o picolé, é a degustadora, né? E ela diz que ela é administradora. Então ela para lá no escritório e só dá umas olhadas lá para dentro, mas não vai lá não. Vamos ver se o Nicolas, que ele vai gostar da função ali. Mas, Fedo, e falando da nossa praça, quanta história tu já não deve ter visto ali, né, Fedo? Já deve ter. Tem alguma, assim, porque, bom, várias que às vezes não vem nem, né? Mas tem alguma que tu lembra, assim? Alguma coisa que tu viu que te chamou atenção, ou algum evento que tu lembra que era muito legal, que acontecia? Aconteceu muitos eventos ali, né? Aquela festa dos amigos, uma festa muito bonita, né? E muitas outras, mas acontece bem umas coisas assim. Chega a gente ali, então é quase o único ponto que tem aberto assim, né? Para as pessoas descansar ao meio-dia. Então vem muita gente e muitos esquecem celular, né? E daí quem acha, nós moramos numa cidade tão boa que quem acha vai lá e entrega na sorveteria. Então tem pessoas que vêm e pega ali de novo, né?
pede, não vira um celular, não, ele está aqui. Tá aqui. Faz umas 2 semanas, um cidadão, ele é de fora, mas queria sossego, veio morar no Barro Preto. E eles esqueceram o celular ali. E daí a minha filha me mostrou, botou nas redes sociais, a Tamara colocou, que achou um celular assim, mas só ia entregar se para a pessoa que provasse, que conseguisse abrir na frente dela, né? Porque tinha senha. Então nós estávamos à noite em casa, bateu uma pessoa lá, era o pai e o filho. Nós vimos que acharam o celular é nosso. Eu disse, o celular foi trazido aqui para casa. Daí o rapazinho abriu, daí o rapaz faz em casa um serviço, não sei o que é. Ele disse, tudo que eu tenho dos meus clientes está tudo aqui. Então o rapaz até se emocionou. Hoje em dia todo mundo, o celular é uma forma de trabalho. E é verdade, isso é o bom da nossa cidade, né? As pessoas são muito honestas e se conhecem, então sempre buscam achar de quem que é o dono, né? Mas o Jardim tem muita história, né? Muita festa, muito festival, muita música, muito namoro, né? Muito namoro. De jovem e de velho também, né? Todo também. mundo, namoro de tudo que é tipo, né? E as crianças ali, e as tuas filhas cresceram ali, agora os teus netos também, né, Fê? Os netos também, quando vê tão grande trabalhando ali dentro. É verdade. E o tempo passa e quando vê estão ali também. E tem também uma bicicleta tua aqui. A bicicleta é uma história. Aquela bicicleta também passa bem de 20 anos. Mas ela tem um guidão muito bom para a gente, pendura um balde de cada lado, né? Um balde de 5 litros. Então vem. Daí, semana passada eu ainda disse, agora nós temos uma funcionária que ajuda lá. A Andresa ajuda ali na praça e a Simone ajuda lá na fábrica. Daí eu disse, daí com o nascimento do Nicolas, né? Daí a Andresa ficou sozinha ali, daí ela disse, a primeira vez que eu arrisquei trazer os baldes na bicicleta, eu disse, Ela disse, não, mas eu vim andando do lado, não embarquei não. Sai voando na bicicleta. Daí eu disse para ela, nesses 32 anos carregando balde aí, eu caí só 2 tombos, então é pouco, né? Só 2 tombos, mas foi feio ainda? Não, nenhum despejei o leite. O leite ficou intacto. A única coisa é que quando levanta do chão tem que olhar quem está olhando. Sempre tem alguém que vê. Sempre tem alguém que vê. Até o carro do Google passou e eu fui de bicicleta. Claro, 2 pessoas ali. Eu saindo do banco e o Fedo passando de bicicleta. Mais ninguém na rua e pegou o Fedo na bicicleta. Era para ser nós dois. Não, essa bicicleta também tem história. Tem história. E ela sabe, eu acho que ela vai sozinha, galera. Ela sim. faz um trajeto da tua casa na sorveteria. Ô Fedo, e outra coisa, saindo um pouco do ramo da sorveteria, tu também é um cara que é muito ligado à igreja, né? A igreja luterana aqui de Alfredo. Desde que tu... como é que, por exemplo, claro, tu sempre foi pra igreja, acredito, da tua família, mas assim, quando que te despertou tá lá na frente, conversando, falando a palavra de Deus para as pessoas? Porque, na verdade, eu tenho isso desde pequeno, sabe? Essa vontade. Porque quando eu tinha lá pelos 12, 13 anos, eu já dava a escolinha do culto infantil, né? E daí, vou te contar, tem uma testemunha. Daí a nossa igreja ali, onde é a nossa igreja hoje, a nossa igreja era virada lá para o rio, existe um prédio velho lá ainda, né? E os fundos, então, era para cá. Então, ali na frente do açougue da Bel, tinha um muro mais ou menos alto, e ali, então, os domingos de manhã, tinha umas 4 turminhas assim, do cultinho infantil, conforme a idade, eu tinha minha turma, outro tinha outro. E naquele domingo eu, então, estava fazendo. Daí deu a segunda-feira, eu fui cortar o cabelo, e cheguei lá cortar o cabelo, o barbeiro, que é o seu Casseta, ele disse, tu é meio pastor?
Eu disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, não, eu estava debruçado no muro, vi tudo o que tu falou. Olha só. Que bonito, ele disse. Mas eu tive isso então desde criança, né? E foi isso que... E depois, agora, na época que o pastor Sérgio, eu acho que veio para cá em 2008, ficou muito tempo, muitos anos, 8 anos aqui, ele me deu muita oportunidade e me incentivava a ir lá na frente, né? Me incentivava a fazer uns cultos, porque precisa um empurrão de uma pessoa que tem crédito, né? Diz, pode ir fazer que eu... Né? Então eu fiz muito culto que ele ficava sentado me olhando, então, como eu estava fazendo, né? Então, isso, né? Eu me lembro também a primeira vez que a dona Vera disse, Fedor, hoje tu vai fazer os avisos. Bah, na metade dos avisos eu tive que parar e dizer, estou cansado, deixa eu descansar um pouco, daí continuei falando. Deu uma respirada. Mas não ficou muito nervoso, só faltou o fôlego. O bom que eu disse isso, sabe? Daí todo mundo riu, enquanto o pessoal riu, eu voltei ao normal. Histórias que a gente não esquece. E tu também deu aula pro pessoal que faz a comunhão, né? Também, sim, né? É que vocês chamam de doutrina. Doutrina. É igual a catequese, sim. Né? Só muda o tempo. O nome, mas é igual. Mas também deu muitos anos a doutrina deles? A doutrina eu de 12 anos. 12 anos? 12 anos. Então. Eu dava sempre para a turma do segundo ano. Que já ia fazer a comunhão, no caso. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu faz menos de 3 dias. Olha, daí o menino da Tamara nasceu, cheguei, daí a Tamara disse, a Lília ligou, se o pai quer ir lá embaixo, na incubadora lá, pode ver ele. Cheguei lá, tinha um rapaz estranho sentado na cadeira. Daí a Lília disse, pai, esse menino mora aqui em Ituporanga, mas ele disse que é de Alfredo Wagner, né? Daí ele disse, o senhor não me conhece? Eu disse, não conheço. Ele disse, o senhor me deu doutrina. Nós morávamos na Catuíra e o senhor me deu doutrina. Eu lembro de filho. É muita gente, né? Passa e... Muita gente. E eu acho assim que para quem está ali falando para os outros, a gente não grava todo mundo, mas aquele que está escutando, ele tem só um para se concentrar, né? E também essa é uma gurizada, eles crescem, mudam, né? Talvez às vezes tu não vai lembrar, vai embora também, a gente grava. Mas que bom, né, Fede? É sinal que tu foi um bom professor, marcou eles também. Marcou. Outro dia eu postei uma foto agora com uma turma de confirmandos ali, mas essa foto já deve ter uns 25 anos. Então a mocinha, Raquel, o nome dela, ela mora lá no Poço Certo, né? Daí ela postou, ela escreveu que ela se lembrava bem daquele dia. Daí virei procurar na foto, achei ela assim, porque as pessoas mudam um pouco. Sim. Eu deduzi que deve ser aquela. Então um abraço para Raquel do Poço Certo. Legal, né, Fede? É tão bom saber que tem pessoas assim que se dedicam, porque a gente sabe que tu não ganha nada, né? Não, a gente faz por amor. Por amor mesmo, por amor. Tá sempre lá. Por amor. Puxa. Não... E com isso, né, essas tarefas também na igreja, a gente próprio cresce, porque eu tenho que me preparar antes. Né? Então, eu vou descobrir coisas na Bíblia que vai servir para mim por resto da vida. E tu ia para rádio também, né? Fiz na rádio muito tempo. Parei agora há um mês, faz um mês. Só? Faz pouco tempo então? Pouco tempo. Foi anos já, né? Eu devo ter feito o programa na rádio aí uns 19 anos. Meu Deus. E todo sábado era o meu dia. Tá? Então, eu só das 11h15 até 11h45 eu tinha compromisso com a rádio. Então eu não marcava nada. Que legal, foi. É muito bom, né? A gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil achar pessoas que queiram dedicar um tempo para fazer algo que não vai ganhar nada em dinheiro, né? Mas hoje em dia... Foi para o presidente da paróquia que eu estava parando agora de fazer, depois desses 19 anos, mas eu frisei bem que nesses 19 anos, só 3 programas que eu não fui fazer.
Foi o dia que caiu de bicicleta. Não sei qual é os outros motivos, mas nesses 19 anos eu até fiz 2 cirurgias. Eu lembro que eu fazia no telefone de casa para a rádio. Daí a Cleusa atendia lá e botava no microfone e eu fazia de casa. Olha só que dedicado esse filho, né? E falando de dedicação, tu vem de uma família de muito músico, né, Fred? Muito músico. E agora tu tá entrando, depois de tantos anos, você resolveu mudar o ramo agora vai pra música. O meu pai já tinha uma banda com os irmãos deles, né? E depois ele tinha aqui com os filhos, jazz familiar. Mas na época quando eu tinha 8 anos, eles pararam. Meu pai parou com medo que veio uma lei que eles tinham que ter carteira de músico, a ordem dos músicos. E na época só tinha em Rio do Sul uma pessoa que fazia isso. Ele ficou com medo, então ele parou. Daí, de certo, por isso não aprendi, né? Mas daí então, ele tinha um bandoneon que ele deu para um neto dele, né? E daí eu liguei, pensei assim, vou pedir aquele bandoneon, vou comprar dele. Liguei para ele, é o Plínio. Daí eu liguei, o Plínio, me vende aquele bandoneon, quer vender? Ele disse, tio Pedro, não quero vender não. 15 minutos depois, ele me liga e diz, tio Pedro, pode ir lá pegar. né? E agora tu tá aí aprendendo. Daí mandei restaurar ela, consertar, mas ainda não com a ideia de aprender, sabe? Não pensei só para guardar. Custou um dinheirão, 2 salários e meio custou o conserto, mandei lá em Gaspar, aqui no estado de Santa Catarina tem uma pessoa em Gaspar que ele é muito conhecido para consertar isso. Ele é até um professor, trabalha lá na Universidade Blumenau, né? Como é o nome da Universidade Federal? É, Universidade Federal de Santa Catarina. Mas tem outro. A FURB, tem a FURB também. Lá que ele trabalha. E então nas horas de folga ele conserta abandonou. Ela ficou 2 anos lá, depois quando veio, daí ela ficou mais um ano ali, daí um dia olhando no Face aí apareceu aulas de bandoneon. Então meu professor é de Joinville, André Luiz Cruz, e ele faz online. 45 minutos por semana, uma sexta-feira. Eu fico ali e treina. E já toco 3 músicas. Olha só, tá bem. Mas daí tu toca longe da Nina, porque... Não, a Nina me incentiva muito. Não, porque eu ia dizer que às vezes dá uma cansada ouvir quem tá começando. Ainda mais do gaita, que é um barulho alto, né? Não, mas aí o meu lugar de ensaio então é lá no escritório da Kimilk. Daí lá também eu vejo na tela as instruções. Né? Pode ser que alguém chegue lá para comprar um sorvete e ganhe uma música. Já aconteceu. Daí o professor diz, não, pode atender. Ô Fê, teu pai tocava o quê? Meu pai tocava acordeão, pistão, saxofone, clarinete, requinta, né? Nossa, era muito intruso. Mas agora no final ele gostava do bandoneon. E daí tu falou que os teus irmãos também tocavam. Tu era mais novo? Eu era mais novo. E o que eles tocavam cada um, assim, como é que é? O Tite, que é o pai do Jackson ali, o Ferreira, que faz faca hoje ainda, o Tite então tocava o sax. Sax tenor e sax reto. Mas então o Zelito tocava pistão, daí eu tinha um irmão, o Valdemir, que nós chamava de gordo, que ele era o trombone, e o Renato era o acordeão. Daí era o pai e os filhos? O pai e os filhos. E tu acabou ficando para trás? Não acompanhou? Mas não carregava nem as caixas? Não me lembro de nada. Nem você é um gandula do negócio? Não me lembro. Mas que legal, né, Pedro? A banda, mais ou menos que ano, assim, que era... Tu tinha 8 anos? Quando eles terminaram, né? Quando eles terminaram. Mas eles tocavam na cidade toda, em Alfredo? Não, eles tocavam aqui, tocavam em Lages, fretavam a Kombi. Na época, aí no Rio Adaga e Picadas, essa família dos Moas, aí no Rio Adaga, cada um tinha uma Kombi, fazia frete. Então, eles iam levar.
São Martinho, Tubarão. Meu pai tocava. Que legal. Eles eram muito chamados por causa do instrumento de sopro. E é bem raro hoje aqui quem toca de sopro, né? De sopro eu até desconheço. Agora o Juliano tem ensinado uns meninos aí. Os meninos, E o próprio Liquinho, né? Toca o alguma Liquinho, coisa, mas o sopro requer um fôlego que... Depois da tua história lá na igreja, eu não sei, né? Eu acho que é melhor tu ficar aqui no... Eu vou ficar no bandoneon. E os meninos lá, o Pedro e a Luísa, já gostam de alguma coisa? Gosto. Já tá passando o gosto. A Luísa parece que gosta mais que o Pedro. É mesmo? A Luísa, ela para na frente assim, às vezes meia hora, e eu na aula ali com a professora, ela fica olhando para mim e olhando o que ele diz lá. Olha só, né? Que coisa boa, né? Ela não diz nada e fica olhando, é porque tem interesse. Claro. Tem que já mandar o Virceu e a Lília comprar uma coisa em vez da... Até tem uma foto que um dia, porque nós temos um teclado velho lá que era da Lília, funciona ainda. E o Virceu tem um violão que era dele, né? Não tocou nada, Daí estava aquilo lá em casa, daí a Luísa disse, vô, vai lá buscar o bandoneon para nós tocar um pouco aí. Eu atravessei a rua, fui lá na fábrica, busquei, e daí os dois tocando, ela violão, ele no teclado. Já virou quase a banda do teu pai. O vô só com os netos. Os filhos não deu, mas vai dar com os netos. Agora o Nicolas vem e a gente tenta botar também na banda. Mas que legal, Fernando. Eu sei que tu tem muita história, né? Mas a gente só queria bater um papo aqui rapidinho para o pessoal conhecer e convidar o pessoal para ir na sorveteria, né? Na fábrica. Onde é que fica? Explica para o pessoal que não sabe. A fábrica fica ali na rua Major Pedro Borges, a rua do INSS, né? E aí em frente o escritório de advocacia do Dr. Max. E sempre, quais os horários mais ou menos que o pessoal? De manhã, quase sempre tem alguém ali, mas às vezes não, porque a gente fica correndo aqui para a sorveteria, trazendo produto. Mas à tarde tem uma funcionária lá que começa 1h até às 6 da tarde. Pode chegar lá e Pode chegar lá. E a sorveteria também, tá aberta? E a sorveteria temos sempre ali. E agora com o verão bombando também já vai começar. Estamos se preparando. Com certeza. Vai ter muito açaí aí, eu acho. Pelo jeito sim, né? Poxa, Fernando, muito obrigada por aceitar contar um pouco tuas histórias. Eu sei que tu deve ter ainda muitas, mas aí quem quiser bater um papo com o Freito, vai ali na sorveteria. Sim. Aposto que ele vai contar mais um pouco de história ali. Sim. Né, vamos contar. Tem muitas histórias. Mas, Manu, antes de encerrar, eu queria dizer que a Nina foi batalhadora, porque quando nós começamos sorveteria lá na praça, a Luísa, a Tamara mesmo tinha nascido, e a Lília tinha 8, 10 anos, né? Então a Lília carregava a Tamara, às vezes que ela não queria parar mais lá, trazia para casa. Ela foi... Com certeza, né? A Nina, com certeza, né? Eu acho que sempre vocês dois juntos, né, fez, senão só um sozinho não teria sido o sucesso que vocês são hoje na sorveteria. E é muito legal que, assim, muita gente fala que vem para Alfredo, né, eu tenho parentes que moram às vezes em Floripa e tal, mas eles querem tomar um sorvete. Mesmo tendo aquele sorvete caro, às vezes lá de shopping, não sei o quê, mas eles gostam de sorvete daqui. Então é uma marca que vocês consolidaram que eu acho difícil tirar. Pode abrir outra aí, mas... Eu já escutei muito isso. Mas daí vai com uma frase que eu escutei ontem ontem me visitou aqui na fábrica. Ele deve ser, eu não conheço eles tudo, mas ele deve ser ele deve ser um dos mais fortes no SEAS aqui em Alfredo, em São José, né? Ele Edi Vandazan é o nome dele. Ontem ele nos visitou, ele e a esposa. Daí ele disse: olha, Alfredo, se queres continuar crescendo, então nunca baixa a qualidade, e sempre honesto no teu produto, o que tu compra e o que tu vende, né?
Ali está o segredo de crescer e a propaganda o próprio freguês vai fazer para ti. Com certeza. Então eu ouvi isso de uma pessoa que deu certo e que está dando certo, né? Então... Às vezes tem gente que quer lucrar, baixa uma coisinha ali e perde. Não, com certeza. Eu tenho certeza que o teu produto é o mesmo esses 32 anos. Assim. Eu sempre compro do dia primeiro. Existe segunda linha, terceira linha, mas não. Para eu vender um produto bom tem que ser... E a gente paga. Quando a gente gosta, a gente paga. Não tem essa, paga R$1 a mais, não tem problema. Quer uma coisa boa, Exatamente. né? É isso. Então, Fedo, muito obrigado por aceitar. Vim contar aqui. O que tu acha, Fedo, que eles contam de ti na praça? O que eles acham que eles ouvem? Deixa eu contar mais uma. O Wilson Mariotti disse para mim que a netinha dele, como é o nome dela? A Esther? A da... Não a da Fernanda, da da Paula? outra. Eu acho que é Esther, eu acho. Da menina. Ela tinha dito para o vô, vamos lá na praça. Daí ele disse, que praça? Lá tomar um sorvete. Que sorvete? O sorvete do Alfredo. Ele disse, mas que Alfredo? Que Alfredo? Lá é o dono da pracinha lá. O Fedo? Pois e o teu nome é? Meu nome é Edelberto. Mas o apelido é Fedo. Mas sabe por quê? Quero saber. O Tito, meu irmão, dizia que o pastor que me batizou era Alfredo. Dali ficou. Daí, por causa disso, virou Alfredo? Primeiro ele chamava eu de Alfredo. E depois passou a Fedo, porque é mais fácil. Mas talvez ali, às vezes ali nasceu um pouco essa dedicação pela igreja também. Olha aí, e virou o Alfredo hoje da menininha. Da menininha. E pra quem não sabe o nome da Nina é Denise. Porque muita gente não sabe o nome do Fedo da Nina, né? O Fedo é a Nina, né? É verdade. Não tem. Mas o Edelberto era teu pai, né, Fedo? Meu pai era Edelberto. Bem isso, então. Que legal, então. Agora eu sei a história do Fedo. Então tá bom. Então, para encerrar agora, então eu quero encerrar agradecendo todos os nossos clientes, parentes, amigos, fregueses. Olha, mais uma história, Manu, que veio agora na cabeça. Claro. A história do sorvete é assim também, que nesses dias um rapaz quis comprar, daí quando ele foi pegar o dinheiro para pagar, eu nunca tinha visto ele, né? Daí daí eu disse, não, pode pegar o sorvete aí, não, paga um dia que tu passar. Daí ele disse, mas quando eu vou passar? Eu não sou daqui, sou de Chapecó. Daí eu disse, não, se um dia tu é novo ainda, tu ainda vai passar na cidade e eu vou estar por aí. Daí, olha, há poucos dias ele me achou no Face e escreveu lá, olha, procurei os seus dados, estou enviando o dinheiro do sorvete e agradecer. Olha só. Que o senhor confiou em mim. E assim, então, eu quero encerrar dizendo que tudo que a sorveteria Nini Fedo faz e a Kimilk, nós fizemos com amor, porque nós sabemos que nossos clientes são pessoas boas, pessoas que precisam ter também o nosso respeito, e nós queremos continuar fazendo com dedicação e qualidade. Muito obrigado a todos. Obrigado também, Fedo. Agradeço muito a participação. Fico feliz mais uma vez de bater um papo contigo. Então, e tá que venha o teu netinho aí daqui a pouco para nós ir lá dar um abraço nele. Se Deus quiser. Obrigadão, Fedo. Valeu, obrigado, pessoal. Sim.